Boa noite, gente. Estamos aqui hoje, né? Vamos aguardar nossos convidados, os arquitetos e urbanistas, a doutora Cristiana Castro e o Vinícius Belmino. Vamos convidá-los. Olá, boa noite. Que maravilha ver vocês Olá, aqui. Estava Boa ansiosa por noite. esse momento. Vamos lá. tudo bem? É só fazer aqui tudo ótimo, gente. Estou aqui organizando aqui só o equipamento, tá? Só um minutinho. Tá, ok. Gente, Vinícius, que foi que houve? O Vini já deve entrar de novo. Vou convidá-lo novamente aqui. Envio o convite. Deve ter sido alguma coisa assim na internet, mas ele entra já. Pronto. Pronto, agora deu certo. E vai dar. Vai Vai. ser massa a nossa live. Vamos lá. Gente, o tema de hoje, né, da nossa live, primeiro agradecer a todos que já estão aqui com a gente, né? É sobre a questão do urbanismo. Nós vamos discutir o contexto do plano diretor e o direito à cidade, abordando temas como desenvolvimento sustentável, qualidade de vida, dever público e preservação do meio ambiente. Eu vou passar a palavra aqui para o Vinícius, eu quero que ele se apresente. Tem muita gente aqui, Vinícius, que não te conhece. Eu queria que você se apresentasse e depois adentrasse ao tema. Tá certo. Gente, é um prazer estar aqui, de verdade. Falar sobre arquitetura e urbanismo para mim é fluido, é incrível e foi muito interessante esse convite. Muito obrigado. Eu sou Vinícius, arquiteto e urbanista pela Unifor. Eu sou especialista em arquitetura de interiores, que é um pouco diferente de urbanismo, mas sou amante dessa área de urbanismo. Adoro essa área, inclusive falar sobre ela é bem fluido mesmo. E é isso. Estou muito ansioso. Agora vamos passar a palavra para a nossa amiga Cristiana Castro. Oi, boa noite. Boa Assim como noite. o Vini, eu também estou muito honrada por esse convite, né? Esse convite veio, na verdade, através dele. E eu sou arquiteta e urbanista, também formada pela Universidade de Fortaleza. A gente se conheceu na graduação. E recentemente eu finalizei o meu mestrado pela Universidade Presbiteriana Mackenzie, em São Paulo. Atualmente eu trabalho em escritório de arquitetura e esse tema também é um tema assim que eu tenho muito apreço, é um tema muito atrativo para mim e eu estou aqui ansiosa pelo que a gente vai falar hoje. Que maravilha. Então vamos começar, né? Eu sou um pouco assim, suspeita, mas eu não sou da área da arquitetura, mas eu sou apaixonada por tudo que remete à arquitetura. Eu sou uma pessoa que gosta de observar o movimento das cidades. Eu acho que os gestores que têm visão, eles investem realmente no urbanismo, no paisagismo, no design, porque eu acho que isso traz um bem-estar e alcança toda e qualquer pessoa que ali reside. E assim, né, nós realmente moramos nas cidades, né? Então, é lá que a gente quer se sentir bem. É lá que a gente quer, por exemplo, poder opinar e dizer o que, que a gente quer ver, o que é que a gente quer ter de lazer. E são exemplos do que se passam assim na minha cabeça, né? Os especialistas hoje realmente são vocês. Eu vou começar fazendo assim uma pergunta básica. O que seria urbanismo, né? A gente está falando aqui urbanismo, mas eu gostaria de ouvir de vocês o que seria um conceito leve, um conceito inteligível, um conceito que dê para a gente assim captar, independente de ser da área ou não, o que seria urbanismo. Quer Zezé, começar? você pode falar, Cris. Não, pode começar. Pronto. Você falou uma coisa que é muito importante. Eu acho que
a palavra bem-estar é o que rege a nossa profissão, sabe? A arquitetura e o urbanismo. Por quê? Quando a gente pensa em aglomerado de pessoas que elas precisam de uma cidade, elas precisam de um planejamento, é dessa forma que a gente está falando de urbanismo, porque ele é bem simples. Ele é o planejamento das cidades. É realmente proporcionar esse planejamento para trazer bem-estar aos moradores dessa cidade, de forma realmente para estudar, regulamentar e regular todo esse planejamento para que traga bem-estar para a população. Perfeito. Então, eu vou tentar explicar o urbanismo de uma forma um pouco mais leiga, porque eu sei que tem muita gente aqui que nunca nem ouviu falar nisso, né? Na faculdade de arquitetura, eu escutei um conceito que hoje eu carrego ele para minha profissão, que o urbanista, ele nada mais é do que um arquiteto de cidades. E o que é que o arquiteto faz, né? Ele pega ali uma necessidade, um diagnóstico, alguma temática desse tipo e faz realmente um planejamento, seja ele de um lavabo, seja ele de uma cidade, entendeu? E tudo é uma questão de escala. Então, assim, óbvio que tem ali suas singularidades e tudo mais em cada parte da profissão, mas a gente nada mais é do que planejadores. Nós nada mais somos do que planejadores. Então, a gente pega um contexto de uma cidade, um contexto de um apartamento. Entendi. Trazer o bem-estar do usuário. Seja ele o cliente, seja ele o cidadão da cidade que mora naquela cidade, entendeu? Então, eu acho que essa explicação do que é urbanismo pode ser feita mais ou menos dessa forma, que a gente tem um comparativo ali do que é o arquiteto, que talvez esteja mais próximo ali do dia a dia das pessoas, e do urbanista que lida com o urbanismo, entende? Entendi. Eu fui dar uma lida, né? E existem conceitos básicos que não podem ser desassociados do urbanismo. Como, por exemplo, o próprio Estatuto das Cidades, que é a lei federal, né? E a gente não vai aqui adentrar a legislação em si, mas a gente tem que saber que existe a nível federal um Estatuto das Cidades, que regulamenta. E aí ela traz a ideia do plano diretor para aquelas cidades, se não me engano, acima de 20 mil habitantes. E esse plano diretor, ele deve ser revisto a cada 10 anos, com a participação da população, não é assim, gente? Então, assim, eu gostaria que vocês explicassem um pouco o plano diretor de uma cidade. Pronto. Falar sobre o estatuto da cidade e sobre o plano diretor, não é isso, Mazé? Pronto. Sim. Falar sobre o estatuto da cidade é falar sobre direitos. Ele recentemente foi regulamentado, como você falou, como uma lei, realmente para orientar as cidades no que elas devem fazer de planejamento. Nele diz que as pessoas têm que ter direito à moradia, direito à terra urbana, né? Direito ao saneamento ambiental e todas essas formas. Né? Exatamente. E, sobretudo, a infraestrutura também. Aí a gente pensa, mas como é que um documento desse, pelo menos eu já pensei lá no início da faculdade, como é que um documento desse vai ser colocado para várias cidades do Brasil e vai ser a mesma coisa? Mas não é. Por isso que existe o plano diretor de cada cidade que deve ser feito e revisto a cada 10 anos de forma participativa, que o nome já diz, né? As pessoas têm que participar dele, realmente para que esse plano ele rege o planejamento do urbanismo da cidade, que é o quê? Planejar a infraestrutura, as ruas, né? Para que toda a parte de uso do solo, onde é que vai ficar o residencial, comercial, para reger um crescimento sustentável, organizado e sustentável dessas cidades. Certo. Muito interessante.
Vamos lá, Dando uma Cristiane. complementada, o Vini está explicando muito bem, eu tô adorando já. Para quem trabalha mais com interior, ele está arrasando. Vamos lá, né? Para não ficar tão repetitivo, eu vou tentar falar um pouco mais sobre os objetivos de cada um desses marcos regulatórios. Vamos Ótimo. falar, né? O Estatuto, como já foi dito aqui, né? É uma lei recente, ela é uma lei de 2001, então é uma lei aí de 22 anos, né, aproximadamente, Muito dia 17 recente. de julho. E ele visa, assim, tem duas premissas principais, que é a participação popular dentro do planejamento e a questão da função social da propriedade. Que o que é que seria essa função social da propriedade, né? É basicamente dizer que um pedaço de terra tem que ter uma função, ele tem que estar sendo utilizado para que esse A direito à serviço, cidade, né? isso, para que esse direito à cidade seja garantido. Da mesma forma que o pedaço de terra, né, vamos colocar dessa forma, que já esteja em uso, ele seja regulamentado, ou seja, esteja Entendi. dentro de uma regulamentação fundiária. Então, o Estatuto ele veio, né, para regulamentar essas políticas urbanas dentro da nossa Constituição. Então, assim, né, ele vem aí com esses direitos e também vem com muitos deveres do Estado, desse proprietário fundiário. Eu lembro muito de uma explicação da nossa professora de legislação urbana, que a gente tem uma disciplina na faculdade toda, e ela falava que o Estatuto da Cidade era como se fosse uma caixa de ferramentas. Então, assim, ele veio para regulamentar vários instrumentos urbanos que a gente utiliza, né, em diversas situações, sejam elas de participação, como eu falei, ou seja ela de regularização fundiária. E aí, esses instrumentos, eles também estão presentes dentro do plano diretor de cada município. E aí, a partir daí também, né, desse marco aí dos anos 2000, o plano diretor ele teve que ter esse cunho mais participatório, de participação popular, onde a população tinha como opinar e conseguir realmente decidir alguma coisa para a cidade que a população vive, entende? Muito Então, assim, o plano diretor ele está aí para ser um norte de vários planejamentos que rolam, que acontecem dentro da cidade. E cada cidade com suas características próprias, suas, vamos assim dizer, suas vocações econômicas, seus recursos hídricos, tudo, né, que diz respeito à questão ambiental, muito bom. Eu já tive a chance de ver um plano diretor, né, eu fui assessora jurídica de câmaras e vi, e me chamou muita atenção. Tinha um mapa enorme, né, dividindo a cidade em zonas, né, a área que podia construir, a área que não podia, área destinada à atividade, vamos dizer, industrial, né, é muita coisa, gente, assim, para nós da área do direito é meio assustador, assim, porque tem muitos termos técnicos e ligados realmente à arquitetura. Eu lembro que nesse período em que eu estava fazendo essa assessoria, realmente foi feita uma revisão, mas quando eu saí, antes de ser concluído, mas eu sei que tinha realmente reuniões onde havia participação de gestores, né, das autoridades do município e da população, com o objetivo. Agora, eu acho que esse tema ele tem que realmente ser mais debatido, porque ele é de suma importância, ele tem a ver com o que a gente quer hoje e para o futuro, o que vamos deixar aí de legado para a nossa cidade, né? No lugar onde vivemos, onde desempenhamos todas as nossas funções. E a gente não vê muito gente falando, nem dizendo o que é, né, para que serve. Né? O intuito dessa live hoje realmente é desmistificar o tema, é falar dele, é torná-lo fácil e comum. Tá certo? Então, vamos lá. Só um comentário bem rápido. Você Diga, falou meu que querido. as pessoas não vê muito as pessoas falando sobre isso, nem sabendo. Brincadeira, porque as pessoas, o que a gente vê as pessoas fazendo é reclamando, né? As pessoas gostam muito de reclamar, Uhum. de falar que isso tá ruim, que isso tá. Mas assim,
eu acho que a gente está aqui até para dizer que elas não podem não saber, que elas podem participar, né? Participar disso e melhorar a situação, mesmo que não seja para ela agora, mas vai ser para os filhos, porque todo esse planejamento é a longo prazo, né? Ou seja, ajudar nesse planejamento faz parte também de um dever do cidadão, Isso. como nós. Concordo plenamente. Eu estava lendo sobre o tema e aí me veio a ideia. Como o plano diretor ele pode contribuir para a qualidade de vida da população? Como, por exemplo, eu gosto de trabalhar muito com exemplo, porque aí a gente enxerga na prática, né? E fica uma coisa assim bem objetiva. O plano diretor, ele vai definir, por exemplo, as áreas residenciais. E aí ele vai ver toda a questão do sistema de transporte, né? Se não vai ficar longe demais do trabalho, para a pessoa não passar o dia todo dentro de um transporte coletivo, como nas grandes cidades isso acontece. E aí se interfere na qualidade de vida. É assim que vocês enxergam a questão do plano diretor? Ou eu estou falando alguma coisa que não é muito, não tem muito a ver? Pode corrigir, porque a advogada aqui sou eu, mas as arquitetas são vocês. Quer começar, Vi? Pode começar, Cris. Fica à vontade. Pronto, vamos lá. Mas o plano diretor, como eu falei, né? Ele é um marco regulatório norteador. Então, como você muito bem pontuou, né? Ele é um documento que ele vai dividir as cidades em várias zonas, sejam elas similares por uso, ou então por uma questão ambiental, ou enfim, isso são definidos por vários critérios. E essas zonas, elas têm diretrizes, objetivos e parâmetros. Então, dando um exemplo aqui para o pessoal entender, né? Eu comprei, por exemplo, um terreno e eu quero construir uma indústria nesse terreno. Dependendo do plano diretor desse planeamento, eu não vou poder construir a minha indústria lá. Então, assim, né, o plano diretor, ele vem para dar qualidade de vida para a população nesse sentido de organizar, né? E aí, isso vem também de uma temática que a gente estava conversando um pouco mais cedo, sobre a questão utópica, que é o plano diretor, com todas as diretrizes, direito à cidade, aquela coisa mais redigida que você é do direito sabe como é. E o que é que acontece na vida real, assim, expectativa e realidade, digamos assim. Então, assim, realmente, já pegando um gancho aí que o Vini falou em relação à reclamação da população, a gente acha que a cidade não está sendo planejada, que ela está aí crescendo desordenadamente, sem um planejamento, sem um norte, mas isso é planejado, tudo é muito pensado. Um diretor desse é um documento extremamente complexo, como você mesma já disse também. Agora, a questão dos gestores desse instrumento, né, desse marco regulatório que eu falei, é que vão realmente dizer se esse planejamento está sendo seguido, se o que é para ser feito para a qualidade de vida da população tem sido feito, que aí já são outros 500 que eu acho que não vale nem a pena a gente entrar, né? Mas, assim, o diretor, ele tenta, sim, sempre reger o bem-estar de quem está na cidade, até porque, como você disse, né, as pessoas moram na cidade. Então, elas moram na cidade, elas trabalham na cidade, elas têm um momento de lazer delas na cidade. Então, tudo isso tem que estar muito bem regido, muito bem pensado. É lá que elas investem, né? É lá que elas, vamos assim dizer, que elas ajudam as outras pessoas, que elas geram emprego, ou seja, todas as relações estão no município, na cidade onde nós vivemos. O que dá para entender muito assim, por exemplo, se a gente não tiver um planejamento, né, a cidade não tiver um planejamento, e se cada um seguir as suas próprias regras, isso vai gerar muitos problemas. Por exemplo, você disse que se a gente instalar, toda indústria ela tem resíduo, né? E, inclusive, na prática, eu já vi um problema sério aqui, por exemplo, uma indústria que gere um tipo de resíduo que solta um poluente no ar. Essa indústria, ela não pode estar numa área residencial, concordam? Aí, vamos assim dizer que
não tenha plano diretor numa cidade, às vezes de pequeno porte, ou se tem, por alguma razão, a indústria se instala num local onde já tem residências. Aquelas pessoas ali, provavelmente, elas não vão poder ficar. E como é que fica o direito delas que chegaram primeiro, vamos assim dizer, né? Então, a gente precisa dos empregos, mas a gente precisa que a nossa população tenha uma vida saudável, né? Que aqueles que já vinham habitando o local não sejam retirados dali por conta de um empreendimento. Para isso que existe a divisão nas zonas, né, do plano diretor, para evitar esse tipo de problema. E a gente fica falando muito do hoje, né? Muito do hoje, mas quem gosta de história, quem gosta de preservar para as futuras gerações, tem que se atentar muito ao plano diretor, né? Porque quem pensa realmente em deixar um legado, em poder contar uma história da sua cidade, do seu município, acho que um grande instrumento mesmo de aliado dessas pessoas que querem ver a cidade crescer de forma organizada, planejada, e de que há alguns anos a gente possa observar que foi isso que aconteceu. O plano diretor é livrinho de cabeceira, né? Do gestor. Eu gostaria de acrescentar uma coisa sobre quando você perguntou sobre o quanto esse plano diretor beneficia a cidade, né? Como a Cris falou sobre zoneamento, existem zonas que o potencial construtivo é menor do que outras. Isso existe uma justificativa, que é porque essa zona tem menos infraestrutura, tem menos diversificação de uso do solo também. E já passando um pouco para um instrumento do plano diretor, uma coisa que beneficia a cidade, claro que tem um outro viés que é bem crítico. A Cris vai entender sobre isso, porque o mestrado dela foi sobre isso, mas a operação urbana consorciada, né? Que ela é onerosa, inclusive, quando a pessoa está com um terreno, ela quer construir a mais, seja avançar limites do terreno, ficar um prédio mais largo ou um prédio mais alto, se paga essa onerosa, né, para o ente, né? A cidade, e esse valor ele vai para áreas que mais precisam da cidade, periferia, para criar praças, né? Claro que existe uma problemática nisso, né? Que a Cris pode até falar sobre isso, mas é uma das formas de melhoria, de arrecadar esse valor para levar para áreas mais necessitadas, que precisem mais de infraestrutura. Entendi. Pode falar, mas depois a gente volta para essa temática, qualquer coisa. Não, assim, é um tema tão apaixonante, assim, porque eu acho que o que um arquiteto pode fazer por qualquer espaço, pode ser uma mini praça, pode ser um jardim. Vocês têm uma capacidade de trazer felicidade. De trazer felicidade, de trazer vontade de cuidar, né? Vocês são artistas. Para mim, assim, eu sou fã de quem é arquiteto, porque tem uma natureza de artista, de pessoas que querem transformar o espaço para bem servir. Então, isso tem tudo a ver com gestão. Isso tem tudo a ver com melhoria da qualidade de vida, né? E tem tudo a ver com olhar para o futuro. Então, quando vocês me disseram assim, o direito à cidade. Gente, a gente tem, né, direito à cidade. E o que é isso? Aí eu fiquei pensando e fui ler, aí achei aqui um conceito. É um direito humano e coletivo, que diz respeito tanto a quem nela vive hoje, quanto às futuras gerações. Esse conceito me disse muitas coisas. É um direito de todos os seres humanos, de forma coletiva. Olha como é bonito.
né? E a gente precisa sentir que a cidade é nossa, que a cidade tem, vamos assim dizer, algo sonhado pela população, que aquela cidade tem a alma das pessoas que ali residem. Então, a participação popular no momento de se fazer o plano diretor, isso é muito bonito e tem que ser exercido. Eu fiquei imaginando, porque assim, eu ando muito e eu viajo muito pelo interior e eu vejo como as coisas podiam ser diferentes, né? Se tivesse a mãozinha e o olhar de um arquiteto, né? E existem cidades aqui no Ceará que são exemplos disso. Eu não vou nem citar para não dar ciúme. Mas, por exemplo, logo na entrada, muitas vezes a gente sabe se ali passa um arquiteto, um urbanista, alguém que entendia de paisagismo, de design. E eu não vejo como isso não ser o futuro das nossas cidades, sabe? Mas eu vou deixar vocês falarem. Tá. Pode falar, gente. Eu quero falar uma Eu queria coisa. que vocês falassem sobre esse direito lindo que eu acabei de adentrar, vamos assim dizer, né? Que é o direito à cidade em si. O que ele quer dizer com isso, né? Arquitetura e o urbanismo, eu digo, que eles são... A base disso, eu digo que é pensar para pessoas. Desde quando a gente pensa de projetar interiores de um quartinho, de um banheiro, uma casa, um edifício. Estou indo para escalas maiores, né? A partir de cidade. Tudo que a gente pensa como arquiteto, como urbanista, é como as pessoas vão se sentir lá. Seja em acabamento, seja em estratégia de um trânsito mais calmo. É realmente para criar uma cidade inteligente mesmo. Porque o conceito de cidade inteligente é trazer todo esse bem-estar, essa qualidade de vida para as pessoas, né? Interessante. Mas em relação essa questão do direito à cidade, né? É algo que, como você falou, o conceito é a coisa mais linda, né? Assim, a gente realmente... eu lembro muito que a gente, na época da faculdade, a gente tem um encantamento muito grande quando a gente tem o primeiro contato ali com essa questão do planejamento urbano, do urbanismo e tudo mais, quando a gente estuda todos esses conceitos, né? Só que aí a gente também se depara muito com a realidade, a questão da prática, e como esse direito, muitas vezes, ele não é garantido à população, ou garantido em parte, né? Dependendo aí dos casos ou das áreas da cidade. E aí, essa questão toda que a gente vem conversando, né? Do estatuto, do plano diretor, entre outros milhares de marcos regulatórios, de leis regulamentatórias da cidade, do que fazem parte desse planejamento urbano, todas elas visam esse planejamento democrático, né? Então, é tipo, planejar para quem? Para qual cidadão especificamente, ou então para qual região. Então, eu acho que o direito à cidade ele é um conceito que é um pouco abstrato por causa disso, que ele é muito claro, assim, quando a gente lê, mas quando a gente põe na prática, ele já não fica tão preto no branco assim, entende? Porque são muitas camadas que têm que ser estudadas, que têm que ser levadas em consideração para a gente poder garantir um direito à cidade. Inclusive, os fatores que a gente, às vezes, não consegue nem prever, entende? Assim, só fazendo um gancho com o que o Vini falou em relação à operação urbana consorciada, à auto-organerosa do direito de construir, que são instrumentos, né, que estão previstos dentro do nosso plano diretor, eles são instrumentos que, no papel, são... Ave Maria, a coisa mais linda que, como o Vini explicou, né? Tem aí uma arrecadação milionária para o Estado, para ele poder pegar esse dinheiro que está sendo investido em uma área e reiterar para outra região que está mais necessitada e tudo mais. Compensamos, né? Isso, exatamente. Só que existem muitas nuances aí que, por exemplo, nesse caso específico, né, da parte da operação urbana consorciada que eu estudei, teve o fator aí do mercado imobiliário. Então, assim, aí, o que eu estudei, que fui ali comentando na dissertação e tudo mais, para chegar a uma conclusão final, é que o dinheiro é quem manda, no final das contas. Então, assim, você pode pagar um valor X para conseguir duplicar o gabarito, né? Que o gabarito é o que? A altura de um edifício, por exemplo. Só que a que custo? Porque
tudo bem, esse dinheiro vai ser reinvestido e tudo mais, mas como é que isso vai impactar a população que já está ali no local? Como é que isso impactou? E a manutenção disso? E o que é que a cidade vai ganhar depois que esse dinheiro acabar, for investido, entende? Então, isso é um caso. Então, Porque assim, a fica gente tem... feito, né? Então, vai gerar alguma coisa. Isso, exatamente. Então, assim, é muito complexo. A gente está aqui tentando realmente trazer uma conscientização para quem teve interesse de entrar na live e tudo mais. Mas, assim, quando a gente vai ali no miolo de cada caso mesmo, é algo muito mais enraizado, assim, com muitas ramificações e pontos de vista diferentes. Então, assim, o direito à cidade, ele tem essa teoria muito linda. Na prática, acontecem casos, eu não vou dizer que é impossível, tá? Porque realmente seria... Existem. Existem Existem, lugares que a coisa exatamente. funciona. A gente precisa Exato, saber o que é que tem lá que não tem em outro canto. exatamente. Mas Às assim, vezes é a liderança, é a capacidade de fazer com que todos se apaixonem pelo tema e trabalhem juntos para ter um objetivo comum, né? exatamente, E é ver a exatamente. coisa transformada, né? É. Então, assim, Caso, vamos pode pensar continuar. positivo, É, né? exatamente. Vamos sonhar alto, eu acho que tem que sonhar alto, eu acho que tem que falar de temas maravilhosos como esse. E que a gente nunca vai ser 100%, mas a gente tem que buscar sempre melhorar, né? E começa com o diálogo, começa com a fala, começa com tornar as coisas leves e fáceis de tratar, né? Eu vejo dessa forma, assim. Com Eu Mas certeza. acho que vamos vai lá, muito, gente, acrescenta aí, porque é o mundo. eu acho que vai muito dos gestores, né, dos prefeitos das cidades, porque sim, existe esses interesses, existe o capital imobiliário interessado nisso, mas também existe a regra, né? Se um gestor ele está ali de forma correta, ele tem que seguir o que está planejado. A gente sabe que existem cidades assim. Um exemplo que eu gostaria de dar é a cidade de Brasília, que eu até já conversei contigo, mas é é, sobre que a cidade ela foi feita do zero, foi um terreno, né? Lúcio Costa, Oscar Niemeyer, o urbanismo e a arquitetura, respectivamente. E existe lá uma coisa bem interessante, que cada quadra lá era para ser autossuficiente, cada quarteirão, né? Falando de uma forma mais tranquila. Cada quarteirão era para ser autossuficiente. Ter uma escola, ter um comércio, ter as residências, realmente ter tudo ali para que a pessoa não precise se deslocar tanto para isso. Isso está previsto A gente não no plano. perdeu o tempo no trânsito, né, Vinícius? Isso está previsto no plano diretor. Mas até lá que foi feito na teoria, o desenho urbano lá é incrível. Infelizmente, só uma quadra, que eles chamam de quadra modelo, isso existiu. Tem igreja, tem escola, tem supermercado. Ou seja, não é fácil. Isso acontece de forma mais efetiva em Curitiba. É algo mais planejado, né? Mas assim, que não é fácil, mas assim, como você disse, o diálogo ajuda a falar dessa teoria, explicar às pessoas os direitos que ela tem, vai ajudando para que isso vá melhorando. E outra Curitiba coisa, é um grande exemplo, né, no que diz respeito ao urbanismo, né, no é, Brasil. É uma Curitiba cidade foi inteligente, gerida bem à por frente, né? Curitiba foi gerida pelo arquiteto e urbanista Jaime Lerner. Então, assim, isso só foi possível por causa de uma gestão de uma Exato. pessoa que fez. Tá conseguindo ouvir? Sim, sim. Tá. Pois é, esse grande exemplo, né, que é Curitiba, ainda não conheço, um dia eu vou conhecer, só foi possível, né, assim, mais na prática, porque o gestor tinha o conhecimento de uma graduação e da importância que é o planejamento urbano dentro de uma cidade para ela funcionar de uma forma minimamente ali perto do utópico, digamos assim, né? Então, assim, essa questão da informação é muito importante. Eu lembrei aqui de um caso que tem a ver um pouco também com a minha pesquisa, né? Que a região que eu estudei, dentro do meu recorte geográfico da pesquisa, ela é uma zona especial de interesse social, que é
que a gente chama de ZEIS, né, a sigla, prevista dentro do plano diretor. E essa ZEIS, ela nada mais é do que uma zona vulnerável, que ela sofre ali ameaças tanto do mercado quanto ameaças ambientais, de assentamento precários, comunidades realmente mais carentes, que tem um objetivo final que é deixar de ser vulnerável, né? Deixar de ser ZEIS, né? Exatamente. E aí eu tive essa oportunidade, né, dessa experiência de participar tanto no meu trabalho de graduação, no trabalho final de graduação, quanto agora no mestrado, de participar de algumas reuniões que o conselho gestor da ZEIS teve. E era muito interessante ver como as pessoas, elas, depois que elas tinham noção, tinham conhecimento da informação ali dos direitos delas, do que elas poderiam exigir do Estado e o que elas não poderiam, como tudo mudava. Assim, o conselho gestor, como eu já estava até explicando para o Vini em uma conversa anterior nossa, foi um conselho gestor que se candidatou e foi eleito para participar desse conselho, né? E aí, depois que ele foi eleito, cada um tinha que participar de um curso preparatório para exercer o cargo de conselheiro gestor. Saber o que estava fazendo ali, né? Ou Exatamente. seja, Então, a gente fala que as pessoas devem participar, aí as pessoas podem pensar, mas eu não sei, eu não entendo nada. Mas existe esse curso, essa orientação para te ajudar dessa forma, né? Não é aquela coisa solta, é bem orientado, né? Faz um treinamento, né? Como ZEIS, desenvolver as funções, né? Para qual. nesse caso das ex, como tinha realmente, assim, né, para não adentrar muito no tópico, mas aqui em Fortaleza a gente tinha 10 ex especiais prioritárias que deveriam realmente ter, porque a gente tem mais de 100 ex aqui em Fortaleza. Então o plano diretor ele deu esse foco nessas 10 prioritárias, e aí essa que eu tô falando era uma das prioritárias. Então tinha esse conselho gestor que foi eleito realmente para botar a coisa para andar, o planejamento para fluir. E aí, por conta desse esquema, né, dessa organização, tinha esse curso para a população que não tinha ideia do que era um plano diretor, do que era uma ZEIS, onde é que eles estavam inseridos, o que é que ia acontecer ali naquela área, ter conhecimento e poder, assim, né, conseguir prosseguir com o processo de regularização fundiária, de possíveis remoções, que também era uma coisa que estava prevista dentro do planejamento, né, para realmente dar espaço, por exemplo. Vamos tirar aqui essas 3 ou 4 residências, que não é o ideal, a gente sempre evita, né, retirar as pessoas, mas a gente quer retirar essa área específica porque está irregular fundiariamente, está numa zona que pode ter um derrame, pode ter uma ameaça de meio ambiente, né? Enfim, tem vários fatores que podem influenciar na remoção. E vamos transformar isso aqui numa área que dê para todo mundo usar, que tal? Entendeu? E aí, assim, eles iam se articulando, óbvio que era uma parcela mínima da população, porque recrutar a população para uma reunião numa sexta-feira, 6 horas da noite, não é fácil. Não, é não. Né? Porque o Estado ainda... live não é fácil. Imagine recrutar. Exatamente. Recrutar a população num horário difícil, num dia, assim, que realmente... Enfim, né? A vida acontece e a gente sabe que às vezes nem sempre dá para conseguir conciliar tudo. Mas imagina aí uma pessoa que nem tem a informação, nem sabe o quão importante é uma possível reunião dessa, entende? Então, é um processo muito dificultoso, mas que, assim, a gente vê muita resistência, entendeu? Então, eles não abrem mão, eles exigem, eles não têm medo de falar, mesmo que sabendo pouco, tecnicamente falando, né? Sabendo ali realmente o que eles precisam saber, eles não faltam e vão atrás mesmo. E é muito bonito ver, assim, esses dois lados, né? Um lado de uma população que tem ali um senso de comunidade, que tem ali um senso do que sabe o que é o direito dela e o que é que não é. E o lado ali do Estado que, tipo, que vai empurrando com a barriga, que vai priorizando outras demandas, né, do planejamento, porque são várias, né? Então, assim, a gente tem esses dois lados muito contrastantes, mas ao mesmo tempo que tem que estar juntos, né, da população e do Estado dentro desse planejamento urbano para a cidade conseguir acontecer, o espaço conseguir acontecer. Só acrescentando uma coisa sobre essa questão das pessoas nem saberem tanto, mas mesmo assim elas falam. Ou seja, essa participação ela pode
acontecer, né? E eu acho que os gestores, quem está na organização dos planos diretores, dessas revisões, devem levar em conta também a experiência dessas pessoas. Elas são as que mais sabem da realidade daquele bairro. Mais sabem, mesmo que não saibam um conceito que a gente estudou, alguma coisa assim, mas elas sabem daquela experiência. A Se vivência. As pessoas, das vivências, ou seja, elas têm experiências com o bairro. Escutar aquelas pessoas é importantíssimo. Por isso, de novo, a importância do plano diretor participativo, né? Nem que as pessoas não saibam, mas fale que aqui é de tal forma, aí alguém que já possa projetar alguma coisa que possa ajudar, né? É isso. Vinícius, é muito de quem está à frente, né, da gestão, porque a pessoa tem que saber, acima de tudo, escutar. Eu vi um depoimento de um grande gestor, ele dizendo que assim que entrou para administrar um grande município, ele, vamos dizer, ele disse, eu vou construir uma creche na comunidade mais carente dessa cidade. Aí ele, tipo, ordenou que a equipe fosse lá e começasse a medir o terreno e tal, tal. Gente, isso deu uma confusão do tamanho do mundo. Aí ele pensou assim, vixe, isso é coisa da oposição. Mas aí ele teve a sensibilidade de ir até lá. E aí ele disse que quando chegou lá, não tinha nada de questão de oposição. Era a população revoltadíssima, porque eles tinham um único campo de futebol, que era a área de lazer da comunidade, e ele ia construir a creche em cima desse terreno. E aí o fato de ele ter ido até lá, eu não vou citar nomes, né? De ele ter ido até lá, foi que ele fez? Construiu a creche e uma areninha. Então, foi o que aconteceu, a comunidade foi ouvida, né? E acabou que eles tiveram a creche e a areninha e ficou todo muito, muito satisfeito. Então, assim, o gestor, mas se o gestor não tivesse ido lá, se ele não tivesse ficado só com a impressão que era a intriga da oposição. Ele ia desistir, não ia ter nada. Né? Ele ia fazer a creche e acabar com a área de lazer da comunidade. Ou seja, não era o que a comunidade estava querendo para aquele momento, né? Tanto é importante ter o lazer. O que eu observo nas minhas andanças, por exemplo, eu nasci num sítio, no interior do estado do Ceará, num município de médio porte. E nessa comunidade que eu nasci, até hoje não tem uma praça, por exemplo. Ou seja, uma comunidade que tem, vamos dizer, em torno de 500 famílias. Gente, as pessoas envelhecem, nós temos crianças, nós temos pessoas que chegam do trabalho e queriam ter um espaço para se encontrar, para, vamos assim dizer, um espaço aberto, né, de encontro, né? Que a praça é um local, a meu ver, assim, para que as pessoas se encontrem, para que as pessoas tenham um momento sabe, de saúde mental mesmo, sim, de poder ter para onde ir, de ver algo legal, de fazer uma caminhada, de enxergar um verde, a natureza, alguma coisa. Isso é que eu imagino. Como pode uma comunidade, existem inúmeras comunidades. As pessoas só trabalham, voltam para suas casas e não têm esses locais de encontro. Eu acho que isso faz parte, né? O direito à cidade prevê a questão do lazer, né? Nós temos que cobrar, né? Nós temos que sugerir, inclusive, quando nos for dar a oportunidade, de que as comunidades elas tenham acesso a esse tipo de direito, ao lazer. E próximo, né? Não é uma coisa muito longe para precisar se deslocar. Isso. É um lazer próximo que possa ir a pé, para contato com a natureza. A gente sabe o quanto, assim, pode parecer meio supérfluo, meio assim, mas a gente sabe a importância da biofilia, trabalhar com o paisagismo, porque o urbanismo também é junto com o paisagismo. A gente está em contato com o verde, como você falou, traz um sentimento de bem-estar incrível, sabe? Isso é cientificamente provado, ou seja, estando numa cidade sem uma praça, sem arborização, é realmente triste. Eu concordo.
Envolve a Inclusive, saúde mental, né, das é, pessoas. a questão da praça, eu acho que nesse caso aí que você trouxe, é tudo isso que vocês estão comentando, né? Essa questão do ponto de encontro, do lazer, do senso de comunidade, de tudo isso. Além do que a praça é uma referência, assim, principalmente em cidades pequenas. A gente vê aqui, né, no interior do Ceará, sempre tem como referência a praça da igreja, né? A praça É, como local de encontro, a praça, é perto da praça. Ah, não, tu vai ali reto na praça, dobra à esquerda. A praça é um ponto tipo, de referência mesmo para a população da cidade. Então, assim, é. quando você não adiciona, né? No caso, nesse caso que não existe, ou quando você retira um equipamento desse que é tão importante para a população, você deixa eles tanto sem espaço de lazer, sem espaço de encontro, sem espaço para realizar ali algum evento, alguma coisa, quanto também uma referência para o centro aqui da cidade, né? Então, assim, a praça, a gente viu aqui também dentro das leis do Mucuripe, né? Eles utilizam muito a questão da praça como algo próprio, de propriedade da comunidade, que não deixa de ser, né? Assim, eles não podem, a prefeitura ela não se atreve a mexer nas praças que existem aqui dentro da poligonal das leis, né? Das zonas especiais de interesse social, porque eles sabem que é algo que tem um valor afetivo, que tem um valor de referencial geográfico, que Que tem um bom. valor, né, que tem um valor ali de realmente de ponto de encontro. Então, assim, esse tipo de acontecido, né, quando você escuta a população em relação ao que vai ser feito em cada equipamento, porque a praça aqui é um exemplo do que a gente está dando, reverbera de muitas outras formas, né? Tanto ali no redor, quanto dependendo ali do contexto no bairro, ou até na própria cidade mesmo. A gente pode ver aí a questão da Praça Portugal, né? Não sei se vocês lembram, que estavam pensando em retirar a Praça Portugal para fazer um cruzamento, mais um cruzamento para a cidade. Referência. E aí a gente viu que, assim, foi uma mobilização que teve muito mais pelas redes, né? Porque hoje a gente É, vê tudo acontecendo muito no virtual, mas que teve ali um valor e uma força que a população, mais uma vez, participou e decidiu que não, a gente quer a praça, do jeito que tá, bote o sinal, vai deixar de ser rotatória? Vai, mas a gente quer a praça. aquela praça é uma referência. No Natal não existe coisa mais linda, né, não? Isso já é Exatamente. Claro, tradição, Natal. né? E assim, quando a gente pensa em praça, né, eu fico imaginando, será que essa mudança, porque ia destruir, né, a Praça Portugal, será que se isso tivesse acontecido na periferia, será que eles teriam desistido mesmo? Porque ali é um polo nobre, né? É uma área nobre Da da cidade. cidade. Muito provavelmente teve interesses em jogo também, né? Ou seja, as áreas mais afastadas de periferia, elas não, às vezes não têm essa coisa. Apesar de que Às vezes no falta essa Rio, né, organização e visibilidade, se bem que as redes sociais ajudaram muito, né, ajuda nesse sentido. muito. Uma Hoje coisa que eu ia falar é sobre. muito democrático, né, esse controle social através das redes, Com né? certeza. Mais uma coisa falando sobre praças, assim, a gente vai um pouquinho longe, mas o início das cidades, como é que ele se deu? Coloca-se um forte, né? O forte, às vezes, Nossa Senhora de alguma coisa, logo do lado se faz uma igreja, e qual é o terceiro passo? É a praça, ou seja, é aquele ponto de encontro, como a Cris falou, sai da missa, ali é o ponto de encontro. Ou seja, o início da cidade se dá por meio de pontos de encontro. Aí tem uma comunidade, como você falou, sem isso, acho que é um absurdo, porque é o básico, São né? vários, são vários e vários. E o que eu pude mais observar é que cada comunidade tem suas características próprias e essas características poderiam individualizar cada projeto. Com certeza. Não precisava ser uma coisa que fosse igual para todo mundo, entendeu? Então, assim, porque aí quando você faz isso e traz alguma coisa que remete àquela população ali, daquela, eu acho que aí é que elas se apropriam e se relacionam Com afetivamente certeza. com o lugar, Com né? certeza. Porque antes de tudo e qualquer coisa, eu acho que a gente tem que gostar da gente, ter autoestima, né? E gostar do nosso espaço e defender, né?
a nossa comunidade, o município em que se vive. É ter orgulho mesmo do local. Então, assim, é esse cuidado que eu acho que está faltando, né? É uma questão Zelo. de apropriação, né? É. Uma vez, né? Escutar a população. Eu lembro de uma aula de paisagismo que a gente aprendeu a fazer praças, né? Uma das coisas interessantes que a gente deve, nós como projetistas, como paisagistas de um local como esse, a gente deve visitar o local, escutar as pessoas. Mas uma coisa interessante que eu gostaria de falar é que eu lembro de um exemplo lá de uma praça que ela não era praça, era um terreno, né? Um terreno que ia ser a praça. Esse terreno passavam pessoas e já existiam caminhos nessa praça. Aquela parte que não tem o mato, Não né? tem mais mato, Que não tem. Aí assim, vamos usar desses caminhos que já existem para criar um paisagismo, claro que com toda a infraestrutura, mas continuando aqueles caminhos, porque ali é a história da população, do que fazer um caminho longo, bora fazer o caminho que eles já fazem, entendeu? É realmente respeitar, né? Vamos respeitar o que já existe. Sentir o que elas fazem e a partir disso melhorar ainda mais. Com certeza. Gente, é muito fantástico, muito bom. Vamos A gente deixar a pode ficar 2 Cristiana horas aqui, falar. né? Cristiana, você arrasa aí no direito da cidade, porque aqui nós só tem gente que sonha. E a gente sonha alto. Eu digo, peraí, que eu vou começar a estudar mesmo esse direito à cidade, porque aí eu vou começar a cobrar mesmo, Exato. prestar bastante atenção nele. Mas vamos lá, Cristiana. eu acho que assim, né? Acho que se eu pudesse dar um conselho para quem está assistindo que tem interesse, né, nesse tema, seria realmente se aprofundar e tentar pesquisar em relação às políticas urbanas que estão acontecendo na sua cidade. Porque, assim, é algo também que vai muito... Óbvio que o Estado ele tem o dever de divulgar, né? Essa informação deveria ser mais disseminada na população, mas nós também, como cidadãos, também temos deveres de exigir os nossos direitos e quando a gente já tem noção que de onde eu posso começar a procurar, é aí que a gente deve se aprofundar mesmo, né? Então, assim, aqui em Fortaleza, por exemplo, a revisão do plano diretor começou em 2019 e aí foi interrompida por causa da pandemia, né? Como a gestão da época estava realmente priorizando a questão da participação popular e a gente não estava podendo se encontrar por conta do Covid, enfim, né? Essa revisão ela foi interrompida e aí agora estão sendo retomadas as reuniões. Então, existem plenárias participatórias, e tem assim uma organização bem ok, assim, Bem organizado, né? Realmente ir atrás e comparecer. Porque existe organização, acho que por bairro, entendeu? Então, eles tentam... Óbvio que não é todo mundo que sabe disso, né? Eu sei disso porque eu estou inserida nesse tema. Mas, assim, tem uma organização que às vezes é por bairro, às vezes é por comunidade, às vezes juntam 3 comunidades. E aí eles vão se articulando dessa forma. E óbvio que só vai ser escutado quem participar. Porque ainda não foi... Não adianta reclamar depois, né? Exatamente. Eu acho que ainda não desenvolveram aí uma metodologia realmente mais democrática e universal que consiga atender tantos pontos complexos como o planejamento de uma cidade, a não ser numa reunião, numa plenária, né? Numa reunião mais presencial mesmo. Mas, assim, eu acho que o que eu posso falar mesmo é em relação a pesquisar um pouco mais sobre o tema. O primeiro ponto que eu acho que eu faria, né? Ver onde é que a minha casa está inserida dentro do planejamento, dentro do zoneamento do plano diretor de cada cidade, porque aí você já consegue ter mais... Óbvio que são termos, né? Um pouco mais técnicos, mas você já consegue ter uma noção do que é que estão querendo ali para perto da minha casa, por exemplo. Porque aí você já consegue ter um interesse maior, já consegue ter uma noção maior do que é que está acontecendo na cidade. Porque uma coisa também que a gente, como eu falei no começo, né? Às vezes a gente não tem noção do planejamento que está acontecendo aqui na cidade. A gente acha que as coisas só acontecem. Mas não, tudo tem parâmetro, tudo tem lei, tudo tem regra. E
na maioria dos casos, a gente tenta seguir esses parâmetros, leis e regras, né? Esses marcos e essas regulamentações do planejamento urbano. Então, assim, para você exigir o direito à cidade, tente entender um pouco mais o que ele é, o que ele abrange, como é que você pode exigir ele, entende? Eu acho que eu começaria por aí. Entendi. Não, estou aqui só sonhando e imaginando ser possível exigir, de alguma forma, o direito à cidade que eu sonho, que eu quero, né? Sim. O direito de opinar, no mínimo, né? Então, assim, gente, vocês falaram num tema, eu sei que a live não pode ficar muito longa e tudo, mas o que é uma cidade inteligente? Pode falar. Por que esse nome cidade inteligente? Ela tem, vamos dizer assim, o que caracteriza como uma cidade inteligente? Eu sei que, por exemplo, Fortaleza ganhou o título de uma cidade criativa, não foi? Da Unesco. Eu participei até de algumas reuniões, tive acesso a pessoas ligadas à Unesco, falando sobre o futuro das cidades, a questão do design, da importância. Por que Fortaleza ganhou esse título? Não é qualquer cidade que pode se candidatar, né? Tem todo uns requisitos, né? É como se fossem provas, né? Pelo qual a cidade vai passando e consegue receber um título desse. Aquela feirinha da Beira-Mar, nova feirinha da Beira-Mar, se você observar lá no slogan, ele remete a essa questão da cidade criativa da Unesco. Eu acho que foi um dos quesitos que a Unesco exigiu que a cidade tinha que remodelar para ter o título. E ficou linda, né? Diga-se de passagem, a mão de um arquiteto ali, né? Linda e funcional, né? Linda, funcional, muita gente trabalhando no mesmo espaço. Ficou muito interessante. Eu achei massa aquela questão da ventilação, né? A ventilação dos boxes, né? Que é toda perfuradinho. Muito Isso, legal. placa de ACM perfurada, tem Mas o que é essa cidade autor, inteligente? Isso é o que eu vou te responder. Tem um autor que fala, não lembro o nome dele, mas assim, eu acho que vai parecer até um pouco repetitivo, mas esse autor fala que cidade inteligente é aquela que escuta as pessoas. Claro que tem que ter inovação, tem que ter aquela inteligência efetiva, né? Tem que ter formas de melhorar essa cidade com tecnologia, mas cidade inteligente é a que escuta as pessoas, porque é a partir disso que vai ter um crescimento efetivo para aquela cidade. Não adianta você colocar preceitos e regras gerais de uma cidade super diferente. Não, faça aquilo que é importante para a sua cidade, que ela vai se desenvolver e crescer de forma efetiva. Mas Diga. ainda tem tempo para falar? Tem, vai. Não, essa questão da cidade inteligente é um tema que eu lembro de ter visto mais na faculdade mesmo, tá? Assim, depois que eu me formei, eu não me aprofundei tanto. Mas, assim, a cidade inteligente, às vezes a gente pensa que é muito conectada com tecnologia, né? Assim, quando a gente lembra, quando a gente fala desse termo, a primeira coisa que vem à cabeça é relação... Inteligência artificial. Todo mundo só fala disso. Tecnologia, IA, enfim... Mas a cidade inteligente, ela nada mais é do que... Posso estar errada, tá? É um termo que eu lembro, assim, da graduação. Mas ela é um termo novo para um conceito antigo. Que a gente falou muito de zoneamento aqui e tudo mais, é porque a cidade inteligente, ela tenta mesclar esses zoneamentos. Para não ficar uma área de serviço e comércio, outra área residencial, outra área industrial, e aí a pessoa tem que fazer longos trajetos para se conectar e utilizar a cidade. Então, ela é uma cidade que ela é um pouco mais mista de usos nesse sentido. E óbvio, né, que tem aqui também um pouquinho da questão da tecnologia que já influencia mais na questão de infraestrutura, de mobilidade das pessoas, a questão de você conseguir, por exemplo, acompanhar o seu ônibus pelo seu celular, se ele está chegando, se ele não está, entende? Então, eu acho que cidade inteligente pode se resumir à conexão, tanto geográfica quanto de todos os meios, né, que nós temos hoje em dia, que nos favorecem e que nos fazem ter mais tempo para fazer qualquer outra coisa. Eu acho que a gente poderia falar mais isso aprimorado pela tecnologia, né?
Eu acho que a gente não pode deixar fora a palavra tecnologia fora de cidade inteligente, né? Porque ela também é geradora de qualidade de vida para as pessoas. Entendo. Eu estava aqui pensando, no interior, eu tenho sempre essa visão, interior capital, porque eu sempre me dividi, né, lá e cá. Então, eu vejo tudo que é muito bom no interior e vejo tudo que também é muito bom na capital. Mas no interior, eu acho que as pessoas vivem mais. Principalmente porque elas vivem, elas aproveitam mais, né? Porque a gente perde muito tempo dentro de um ônibus ou dentro de um carro, ou se deslocando num local grande, com um trânsito intenso. No interior, o dia rende muito mais, você consegue fazer muito mais tarefas. Você imagina se essa cidade do interior, ela se tornar uma cidade inteligente? Aí é que a sensação de bem-estar, de aproveitamento do tempo, de qualidade de vida vai surgir, né? E às vezes só precisa a gente tomar conhecimento e implantar e se tornar inteligente, né? Ouvindo as pessoas, como o Vinícius diz, e fazendo com que aquela cidade tenha cada vez mais conexão, né? Você fala isso porque a Massa. cidade do interior, ela é pequena. Acaba que os trajetos são menores, menos tempo. É diferente de uma cidade grande, né? Mas eu super concordo que a cidade pequena, que já tem essa conexão mais facilitada, ainda se tornar inteligente é incrível. O ideal era que todas as cidades tivessem as conexões mais fáceis, como a Cris falou, e que a qualidade de vida fosse maior para todas as cidades, seja qual for esse tamanho. Gente, eu estou amando, mas eu acho que já está chegando aí no nosso limite de tempo. E aí eu vou passar a palavra para vocês. Qual a mensagem final que vocês têm para deixar? Assim, outra vez nós marcamos só para falar de um tema, porque aqui nós falamos de 10. Você está passando, foi correndo, nós passamos correndo, não foi? Sobre temas tão apaixonantes, tão que todos que tem a ver com a vida de cada um de nós. Então, assim, vou passar a palavra para vocês dividem aí. Vai, Vinícius, faz suas considerações. Pronto, eu agradeço muito esse convite, adorei esse nosso papo, inclusive, e fico à disposição para outras lives, outros temas mais aprofundados. E uma coisa que eu gostaria de falar para as pessoas, que eu acho que é o tema da nossa live, é que o que a gente falou aqui, plante uma sementinha em cada um para saber mais dos seus direitos, saber que existem e saber para realmente exigir e pensar nas próximas gerações tudo que a gente falou aqui. Que isso aqui tudo seja uma sementinha em cada um de que está aqui. Sim. Boa, Vini. Eu também queria agradecer, né, a Mazé. Prazer, Mazé. Prazer, querida. Adorei o papo. Obrigada, Vini, também, meu amigo aí de longas datas. Foi muito bom compartilhar esse conhecimento contigo. E para as pessoas que estão ouvindo a gente também, muito obrigada pela presença, né? Eu também, como Vini, espero que o que a gente tenha conversado aqui tenha esclarecido minimamente, ou então, como ele falou, plantado uma sementinha, que vocês tenham tido alguma atratividade pelo tema, que não é um tema fácil, mas é um tema muito necessário, muito importante para a gente que vive na cidade. Então, tentem se aprofundar, tentem saber os seus direitos, tentem saber o que está acontecendo na cidade de vocês, porque isso é de importância assim, extrema para o desenvolvimento da cidade, para a sua vida também, né? Que se você puder contribuir. E também me coloco aqui à disposição para futuras lives, futuras conversas. Adorei o nosso papo. Tem aí tema para dar e vender. E meus amigos arquitetos sofrem, porque eu pergunto. Pode perguntar. Estamos à disposição. Pois Obrigada, gente. Olha, eu sou só gratidão. Estou aqui encantada. Cada vez mais com vontade de saber mais do tema. Como eu acabei de dizer, eu vou acabar perguntando muito. Quando eu tiver uma dúvida, eu vou. Vamos lá, Vinícius. Vamos lá, Cristiano. Por favor. Mas muito bom estar aqui hoje com vocês. Eu me coloco à disposição. Qualquer vontade que vocês tenham, assim, mas
vocês que são da área da arquitetura, mas agora a gente está tratando da cidade assim, assado, pode falar, porque eu tenho o maior prazer em falar de assuntos relevantes, de assuntos que realmente possam modificar as coisas. Essa é e sempre foi a intenção de fazer essas lives, tá certo? Tá certo. Tá ótimo. Obrigada, obrigada, Bom, obrigada. Boa noite. Obrigada. Tchau, tchau. tchau. Mais. Tchau.